Mate com o candidato do Portal Arauto recebe os candidatos à Prefeitura de Vera Cruz. Nossa entrevistada hoje é Cira Maria Gassen Kaufmann. Ela tem 55 anos, nasceu em Rio Pardo. Até os 19 anos morou em Rincão del Rei, filha de Erno, já falecido, e Leci. Tem 5 irmãos, é casada com Leandro Kaufmann, é mãe da Letícia, de 21 anos, da Isadora, de 19 e do Gustavo, de 15 anos. A Cira foi professora de História, se aposentou há pouco. Também foi diretora de escola, secretária municipal de educação em Vera Cruz durante 2 períodos. Já foi diretora do 18º Núcleo do CEPERS, que é o Sindicato dos Professores, e coordenadora regional de educação no governo Olívio Dutra. Em 2004, foi a única mulher eleita para o cargo de vereadora em Vera Cruz. Foi reeleita em 2008. E essa é a sua segunda campanha para a prefeitura. Bem-vinda, candidata. Obrigada, bom dia, Kátia. Bom dia a todos os amigos e amigas. É um prazer estar aqui. Igualmente. Inaugurando esse espaço. Exatamente. São os nossos primeiros dias do Portal Arauto e já tratando desse tema tão importante que é a eleição municipal. Mas nesse mate a gente quer falar mais da senhora, professora de História. Quem é o seu maior exemplo assim, na história brasileira? Quem é o ícone, a pessoa que mais lhe inspira? Na realidade, quando eu fui fazer o meu curso de História, eu iniciei, a minha ideia não era ser professora, meu pai queria que eu fosse dentista. Era o sonho dele ter uma filha, ele me achava inteligente. E ele queria que eu fizesse odontologia. Mas eu acabei fazendo vestibular na Unisc, e fui fazer o curso de História e me apaixonei. Principalmente os professores eram maravilhosos. A professora Maria Hopkeeper, o professor de Geografia, os professores que vinham de Porto Alegre, que eram tantos, o Luiz Augusto Campes, o João Pedro Schmidt, que trabalhou alguns momentos, tem um procurador, que agora me fugiu o nome, que também, eles nos fizeram com que nós nos apaixonássemos pela disciplina. E nesse período eu pude ler Paulo Freire. Na área da disciplina de didática, nós tivemos acesso a toda a obra do Paulo Freire. E o Paulo Freire, o grande educador, ele falava da paixão de ensinar, ele falava nas suas obras de trabalhar com as classes populares, que as classes populares tem o direito do acesso à educação, uma educação de qualidade, e que essa educação ela deveria partir da realidade, partir do que o aluno sabe. E eu me apaixonei pela educação e nunca mais larguei, Fui professora durante vários anos, iniciei a carreira no Hahnemann, aqui no interior de Vera Cruz, passando muitas dificuldades para chegar na escola, porque ela é uma escola de interior. E na época eu não possuía carro, Tinha que ir de carona para poder chegar à escola. E depois eu fui para o Polivalente, a nossa maior escola, sempre muitas turmas, muitas aulas. E eu sempre tive um envolvimento muito grande com os meus alunos. Sempre gostei de dar aula e sempre fiz da minha profissão muito profissionalismo, Mas também uma profissão que tu tem que ter paixão. Se você não gostar de ser professor, se tu não gostar de interagir com os alunos, se tu não criar uma ligação, uma afetividade com os alunos, o trabalho ele não é gratificante. E a senhora é do tipo daquela criança que brincava de dar aula, ou essa paixão foi realmente quando a senhora entrou no curso de História? Não, como criança a gente sempre brincou. Imagina, há 50 anos atrás as brincadeiras eram muito diferentes das que se tem hoje. Se brincava muito em grupo, era de polícia e ladrão, caçador, de doutor, e se brincava também de ser professora. Mas eu não tinha na minha infância a ideia de ser uma professora, não estava na minha infância e na minha adolescência essa ideia, quando eu crescer eu vou ser professora. Surgiu a partir do curso de História. Os meus bons professores da antiga FISC, que hoje é a nossa grande universidade em Santa Cruz do Sul,
eles despertaram em mim essa paixão pela educação. A senhora falou da dificuldade de chegar nas escolas, isso é muito uma característica muito presente nos professores até a sua geração, acredito, hoje já tem mais acesso, né? Antes era difícil mesmo, o professor tinha que caminhar muitos quilômetros, então a gente vê na carreira de professor tantos obstáculos. Eu queria ainda destacar um, que foi a sua dificuldade vocal, algo decorrente da sua profissão, foi isso? Foi. Ao longo desses anos de professora, como eu dou aula de história, é uma disciplina que te exige muita fala. E eu sempre gostei de falar alto e sempre gostava de me impor na sala de aula, nas explicações, com uma boa qualidade vocal. Sempre tive uma voz muito boa. E ao longo da carreira, trabalhando 32 horas aulas em sala de aula, com turma de 40 alunos, portanto turmas muito numerosas, eu acabei tendo calos nas cordas vocais e posteriormente um cisto que eu tive que fazer uma cirurgia. E a partir dessa cirurgia eu perdi a qualidade vocal. Na realidade, com a retirada do cisto, a ideia era que eu perdesse essa rouquidão e nunca mais perdi. Faço frequentemente sessões de fonoaudiologia, são permanentes. Toda vez que eu tenho muita atividade de fala, eu preciso estar fazendo fonoaudiologia. Agora, nesse período, então, elas são intensas. Muita fala, né? É programa de rádio, comício, imagino que seja desgastante. Muito. A gravação dos programas de rádio, os comícios, o contato permanente com o nosso eleitor. Desde o amanhecer até o anoitecer eu estou falando. Eu não tenho descanso vocal. E isso tem exigido muito da minha voz, que já não é mais uma voz tão boa. Mas tenho cuidado, tenho feito fono, tenho tomado muita água, hidratado e vou continuar com essa voz rouca até o final desse período eleitoral para que tenhamos um bom resultado e que a gente chegue à vitória, que é o que nós almejamos. Nós falamos de história, senhora professora, e a história da sua vida. Como é que a gente pode resumir? É uma história feliz? É uma história de realizações. Eu sempre digo, eu fui abençoada. Eu tive um pai e uma mãe, classe média, morávamos no interior do município de Rio Pardo. Meu pai era mecânico, minha mãe era dona de casa. E o pai, ele sempre nos dizia que o que ele deixaria para nós seria o estudo. Ele nos instigou a estudar. Todas as 4 filhas dele têm curso superior. O filho homem não estudou mais porque não quis, mas o meu pai gostaria que todos, né, buscassem a educação. E a partir dessa educação que nós tivemos, nós fomos ensinados a repartir entre nós os irmãos e nós fomos ensinados a não esmorecer perante os obstáculos. Então nós somos filhas lutadoras, trabalhadoras, e isso me deu o desafio quando eu comecei a trabalhar. Não foi fácil, num local que não tinha fácil acesso, depois morar sozinha, residir com outras pessoas na casa de outras pessoas. O início da carreira me exigia isso, mas eu sempre criei dessas dificuldades, eu criei laços de amizade. E chegar aqui em Veracruz há mais de 30 anos, poder ter um bom emprego, construir laços de amizade fortes que eu mantenho até hoje, encontrar o Leandro, ele depois de uma tragédia familiar, meu marido tinha perdido a sua esposa e seu filho num acidente de carro, nós nos encontramos. Como se conheceram? Nós nos conhecemos numa festa do grupo de dança Jugendtanz. Eles faziam uma festa comemorativa todos os anos e naquela festa nós dois nos encontramos. Inclusive, ele com um grupo de amigos, o pai dele era ligado ao PFL e os amigos apostaram que ele não dançaria comigo. E ele enfrentou essa aposta e a partir... Por causa do partido? Por causa do partido. Tu já eras militante? Eu era secretária de educação filiada no PT e ele filho de um tradicional político do PFL.
E a política não nos atrapalhou, muito pelo contrário, a política nos uniu. E a partir desse encontro, dessa aposta feita com os amigos, nós nos conhecemos, namoramos, casamos e temos 3 filhos aí, já grandes. Leandro me ajudou muito. Quando nós casamos, eu engravidei e logo tive os filhos pequenos. E é muito difícil uma mulher trabalhar 40 horas fora, ter a casa para cuidar, e o Leandro foi um grande companheiro. Ele me ajudava muito no cuidado dos filhos. Secretária de Educação, coordenadora de Educação, eu precisava viajar, eu precisava me ausentar, mas eu tinha esse suporte dentro da casa. A senhora seria um modelo hoje da mulher moderna, essa mulher que trabalha, que tem a família para cuidar, ainda se voluntariza nas questões da comunidade, no seu caso a política? Seria esse o tipo de mulher moderna, na sua opinião? Eu acho que esse é o perfil da mulher moderna. Nós nos desafiamos a sair de dentro do lar e buscar o mercado de trabalho. E este desafio de trabalhar fora e ainda cuidar da casa, ele fez com que nós desafiássemos também os nossos companheiros, os nossos parceiros de vida. Penso que nós trilhamos um caminho para essa nova geração. Essa geração, que são os meus filhos, que são os filhos das mulheres da minha geração, ela se criou, essa geração foi criada vendo a mãe e o pai trabalhando fora e viram a mãe e o pai dando conta da casa. Eu penso que para essa geração nova, isso não vai ser um tabu. Eles já vão criando as suas relações na divisão das tarefas e na igualdade entre homem e mulher, que isso é muito importante. Porque ainda eu iniciei a minha carreira, quando eu fui secretária municipal de educação, eu ainda enfrentei muita resistência em relação à mulher política, a mulher que sai de dentro da casa. Em que ano isso? 93 a 96. A senhora acha que hoje ainda é assim, depois de termos uma presidente mulher? Penso que não. Eu penso que hoje essa nova geração, ela tem isso superado. Penso que os que hoje entram no mercado de trabalho, a mulher que ocupa um cargo de chefia, tanto numa empresa como no mundo político, ela não enfrenta mais essa barreira. Acho que o Brasil superou e que hoje nós podemos viver numa sociedade onde homens e mulheres, eles conseguem se colocar bem no cargo de chefia sem sofrer qualquer tipo de tabu ou de preconceito. Nosso papo passou rápido. Gostei muito de oferecer esse chimarrão e queria, como última pergunta, saber quem a senhora convidaria, candidata Cira Kaufmann, convidaria para sentar aqui e tomar esse chimarrão e conversar sobre a vida com a gente. Quem seria seu convidado? Se eu fosse convidar alguém, eu convidaria meu sogro. Seu sogro, como é que é o nome dele? Bernardo Kaufmann, já foi vereador, já foi secretário, uma pessoa muito envolvida na comunidade, trabalhou para construir o Esporte Clube Juventude, o Clube Cultural e Esportivo Juventude, lá em Linha Henrique Dávila, atuou na comunidade católica, adora esporte, foi professor aposentado também e uma pessoa extremamente falante. E um homem que me deu muito apoio. Quando eu casei com o Leandro, me disseram, tu vais ganhar, não um sogro, tu vai ganhar um pai. E eu e ele nos identificamos muito. Então eu convidaria ele, tenho certeza que ele participaria aqui e contribuiria nesse bate-papo. Candidata, sucesso na sua caminhada. Obrigada por ter vindo aqui no Portal Arauto conceder entrevista. Mate com Candidato recebeu hoje Cira Kaufmann, a candidata do PT à Prefeitura de Veracruz.